uma das figuras mais reconhecidas de Hollywood, atores de ação durões. Charles Bronson era conhecido por seu silêncio desagradável, atitude em papéis que cativaram o público. Bronson, um ex-mineiro de carvão, ganhou fama como um personagem misterioso e extremamente reservado. Personalidade, no entanto, sob sua dureza, a ascensão ao estrelato em Hollywood foi uma vida muito privada, repleta de ambos, tragédias e vitórias. Isso é difícil. Vida também, sim, você pode ter uma vida difícil e privilegiada e vida sem privilégios. Vida difícil, descoberta por Jill Ireland. A história de amor deles foi, sem dúvida, uma história para os livros de recordes, mas ao contrário da ficção, não terminou como planejado. Se você está se perguntando por que, fique ligado hoje, pois exploramos a morte prematura de Charles Bronson e sua esposa e como o legado de Charles perdura até hoje. Bronson nasceu em Ehrenfeld, Pensilvânia, em 3 de novembro de 1921 como Charles Dennis Linsky foi um dos 15 filhos nascidos de imigrantes lituanos e viveu na pobreza. Mesmo o jovem Charles trabalhou em minas de carvão para ajudar a sustentar seu filho. Família, porque a família Binsky era lutando financeiramente tanto dentro quanto fora das telas. A personalidade de Bronson foi influenciada por sua difícil criação na classe trabalhadora que conferia às suas performances uma autenticidade que poucos atores poderiam se igualar a tantos outros. Filhos americanos de primeira geração, Bronson alegou que sua família não tinha senso de sons do inglês quando ele começou. Ao crescer, ele também afirmou que, apesar de, por ser soldado, seu sotaque era muito forte, que seus companheiros soldados acreditavam que ele era um estrangeiro, independentemente do fato de que ele conseguia falar inglês, ele também conseguia. Falam russo e o lituano. Bronson era da sua família, primeiro graduado do ensino médio antes. Ingressou na Força Aérea do Exército dos EUA em 1943. Durante os dias sombrios da Segunda Guerra Mundial, Bronson trabalhou em Minas e depois serviu no 60º Treinamento de Artilharia Flexível, Esquadrão e em 1945, como um Boeing B-29 Super Fortress, artilheiro aéreo do 39º Bombardeio, 61º Bombardeio do grupo baseado em Guam. Esquadrão que realizou missões de combate contra as ilhas japonesas. Ele sobreviveu a 25 missões e depois da guerra, quando tudo terminou, ele foi condecorado com o Coração Púrpura por seu combate. Após sofrer ferimentos na Segunda Guerra Mundial, ele voltou para casa com um renovado senso de propósito após servindo como um artilheiro. Você já manuseou uma dessas? Antes que você saiba como atirar, Bronson aceitou trabalhos ocasionais antes de ser contratado por uma grupo teatral da Filadélfia. Vai pintar paisagens e eventualmente começou a atuar em papéis pequenos. Em parte devido aos sentimentos anticomunistas da época, ele mudou seu nome de solteira de Binsky para Bronson e começou a seguir a carreira de ator. Mais tarde em sua carreira, ele dividiu um apartamento em Nova York com Jack Koogman, que também se tornou ator, e eventualmente ele seguiu para Hollywood para estudar na Charles foi deixado para o Pasadena Playhouse. A deriva até que finalmente descobriu uma nova propósito na forma de ator itinerante. Educação e carreira sem obtenção de créditos. Henry Hathaway dirigiu o primeiro filme de Bronson. Você está na Marinha Agora, em 1951, em que ele interpretou um marinheiro, segundo consta. Ele conseguiu o papel porque era o único ator que conseguia vomitar sob comando. Olá. Senhor, sim, você recebeu meu bilhete? Quem é? Este Bronson também estrelou em A Máfia e O Povo contra O'Hara em 1951. Ambos dirigidos por John Sturges M. Em 1952, Charles Bronson tornou-se bastante conhecido. Ator na década de 1950, estrelando em vários de filmes como Battlezone Pat e Cães de Caça, Mike da Broadway. Correio Diplomático, ele estrelou em Vermelho, Céus de Montana e O Tipo de Casamento, e colaborou com renomados cineastas como Henry Hathaway na minha lista, condenados após boxearem com Roy Rogers em um episódio do show do Roy Rogers Knockout. Bronson ficou bastante conhecido na televisão. Não vou a lugar nenhum até saber quem é. É isso, e que diabos você quer? Além disso, ele desempenhou o papel de Couve-Flor Magog, um boxeador em um desenho, com Skeleton no programa Red Skelton. Além disso, Bronson contracenou com ator Lee Marvin na série de espionagem Biff Baker e U.A. Bronson interpretou Vincent Agor, o ajudante de Price, no filme de André Due de 1953. Bronson aprendeu sobre o filme de terror A Casa de Cera, língua gestual americana para... Prepare-se para sua persona silenciosa com mais de 23 milhões de dólares foi o filme A Casa de Cera.
quarto filme de maior bilheteria dos Estados Unidos naquele ano por causa de seu significado cultural e histórico. A Biblioteca do Congresso decidiu preservar reservá-lo no Registro Nacional de Filmes. Charles Binsky Bronson, nascido em 2014, mudou seu nome artístico para Bronson em 1954, após ser influenciado por Tom Bronson nos estúdios da Paramount, porque o nome Binsky soava suspeito. O leste europeu foi afetado pelo sentimento antissoviético da época No final da década de 1950, Bronson estava começando a fazer sucesso. Um nome para si mesmo em Hollywood, aparecendo em papéis secundários em filmes, como o drama de guerra de John Sturges. Nunca. Tão poucos. Bronson se reuniram com Sturges em 1960 para jogar um dos 7 pistoleiros defendendo uma aldeia no Magnifico 7. Nunca mais diga isso sobre seus pais, porque eles não são covardes, apesar de receberem uma modesta salário de $50 mil americanos. Desempenho de Bronson ficou famoso e o filme fez enorme sucesso na Europa antes, transformando um professor mais tarde na biblioteca de... O Congresso declarou que era culturalmente, histórica e esteticamente significativo e foi adicionado ao filme nacional. Bronson continuou a aparecer no registro, apareceu na televisão ao longo de 1960 em programas como Laramie, Os Islanders. Ele consolidou ainda mais sua posição no barco fluvial. Lugar na tela pequena com participação recorrente na segunda temporada de Hennessy, estrelou em vários filmes como X-15 de Richard Donner, Trovão de Tambores e Mestre do Mundo. Ele estrelou em One Step Beyond No, Além do Crepúsculo em 1961, fez uma participação especial no programa General. O grupo Electric Theatre até lhe rendeu um Emmy. Nomeação para o filme The Great Escape, A World War II. Segundo drama de prisioneiros de guerra dirigido por John Sturges, foi o grande sucesso de Bronson. Desempenho em 1963 com uma bilheteria de $1 milhão americanos. Recibo em um orçamento de $4 milhões e indicação ao Globo de Ouro de Melhor Atriz. Imagine que o filme foi um sucesso de crítica e triunfo financeiro. O filme agora é considerado um clássico e tornou-se um dos filmes de maior bilheteria do ano. Quando Bronson começou a estrelar em filmes europeus em 1968, sua carreira deu uma guinada dramática. E ele se tornou muito conhecido fora de... Os produtores franceses de Hollywood o notaram, enquanto ele estava filmando nos Brinquedos da Vila e queria trabalhar com ele em Adelie com Alain Delon. O filme que foi filmado foi um enorme sucesso em Paris e Marselha. Na França, ganhando mais de $6 milhões e lançando a carreira de Bronson na Europa. Sergio Leone, Faroeste, Spaghetti. Era uma vez, uma época no Ocidente que vendeu milhões de bilhetes na Itália, França e Alemanha. Outro triunfo notável foi o filme, foi posteriormente escolhida como historicamente trabalho significativo a ser preservado no filme nacional. Registro no início da década de 1970 Bronsons. A carreira em Hollywood ainda estava em ascensão e ele começou a trabalhar bem com o diretor. Michael escreveu seu filme de estreia, Shadows. O mecânico seguiu o terreno e... O assassino de pedra no filme Morte de 1974. Gostaria que Bronson interpretasse Paul Keary em Nova York. Arquiteto que se torna um vigilante. Após uma tragédia familiar, apesar de ser criticado por seu conteúdo gráfico, o filme arrecadou $22 milhões e consagrou Bronson. Uma estrela de ação muito conhecida, a popularidade de Wish abriu caminho para 4 filmes subsequentes ao longo dos 20 anos seguintes solidificaram o lugar de Bronson no gênero de ação. Bronson estrelou 2 produções de Tom Green em 1975, Breakout e Break Hard Pass, um faroeste adaptado do livro de Alistair MacLean. No mesmo ano, interpretou um lutador de rua durante a Grande Depressão no filme Hard Times, de Walter Hill. Roger Ebert elogiou a atuação de Bronson como uma de suas mais marcantes, e Hard Times foi bem recebido, assim como as atuações de Robert Redford, Barbara Strand e Al Pacino. Bronson era a 4ª maior atração de bilheteria nos Estados Unidos em 1975, ano em que sua popularidade atingiu o auge. Bronson continuou interpretando uma variedade de papéis, incluindo suas primeiras aparições com o diretor J. Lee Thompson em St. Ives e na comédia de faroeste de 1976 From Noon Till Trace.
Ele recebeu indicações a vários prêmios, incluindo um Globo de Ouro de melhor filme para a televisão por seu papel no filme para a televisão de Irving Kershner, de 1977, Raid on Amba, baseado em uma história real. No final da década de 1970 e início da década de 1980, ele trabalhou com Thompson em vários outros filmes, como Love e Bullets, Cabo Blanco e Death Hunt, no qual contracenou com Lee Marvin. Bronson e Marvin interpretaram rivais de longa data em Death Hunt, baseado em uma história real. O The New York Times descreveu Bronson e Marvin como profissionais experientes que deram substância aos seus personagens, e o filme foi muito apreciado. Bronson foi considerado para papéis importantes em Escape from New York e Superman no final da década de 1970, mas acabou sendo preterido. Ele estrelou muitos filmes de ação durante a década de 1980, especialmente com a Cannon Films, que era fortemente focada no gênero de ação. Sua reputação como um herói de ação durão e implacável foi consolidada quando ele retornou ao personagem Paul Keary em Death Wish 2, que foi seguido por outras sequências como Death Wish 3 e Murphy's Law. Esse padrão foi mantido em filmes como Days to Midnight e The Evil That Men Do, onde Bronson regularmente interpretou protagonistas tenazes. Mais tarde, em Seeking Justice, Bronson se afastou de seus típicos papéis violentos para interpretar o líder sindical Joseph Yonkou no filme de 1986. No filme para a televisão Act of Vengeance, Bronson marcou uma mudança significativa em sua carreira ao não portar uma pistola ou se envolver em confrontos violentos. Neste filme, os críticos elogiaram a interpretação de Bronson de Yonkou, um personagem da vida real, por sua honestidade e profundidade. Além de seus típicos papéis de ação, Bronson era uma pessoa muito reservada. Apesar da notoriedade, mantinha uma postura cautelosa, raramente concedia entrevistas e carregava a dor de sua infância difícil para sua lucrativa carreira em Hollywood. Apesar de sua riqueza e reconhecimento internacional, Bronson era considerado quieto e reservado, frequentemente evitando seus próprios filmes. Ele guardava ressentimento de pessoas da indústria que o ignoraram na juventude e era frequentemente direto em suas relações com a mídia e colegas de trabalho. Segundo Roger Ebert, Bronson tinha uma vantagem genuína sobre outros atores de ação. Ele parecia tão ameaçador pessoalmente quanto na televisão. Bronson teve uma influência significativa no cinema e foi uma figura memorável na história de Hollywood, devido à sua capacidade de interpretar personagens durões. Embora a carreira de Bronson tenha decolado, o encontro com a atriz Jill Ireland também teve um impacto significativo em sua vida pessoal. De acordo com relatos, Bronson se apaixonou por ela. Jill, que antes era casada com seu amigo e também ator David Malum, foi declarada a ele com ousadia: "Vou me casar com sua esposa, como prometido." Bronson e Ireland se casaram em 1968, após a dissolução do casamento de Jill e David. A união deles se tornou uma das histórias de amor mais famosas de Hollywood, com participações em muitos de seus filmes. Jill Ireland emergiu como a musa de Bronson e o relacionamento deles era indiscutível. O amor do casal pela família e o desejo de sucesso os uniram, e eles compartilharam muito afeto e compreensão. Formaram uma família unida, criando 7 filhos juntos. Bronson e Ireland mantiveram um perfil discreto, apesar do glamour de Hollywood, priorizando a família. Sua beleza estonteante e personalidade encantadora, sem dúvida, contribuíram para a imagem que iluminou sua vida, repleta de desafios. Bronson e Ireland eram extremamente bem-sucedidos. Ela e o marido eram um dos casais mais poderosos de Hollywood e sua popularidade continuava a crescer a cada filme, até que, inesperadamente, receberam uma notícia deprimente.
infelizmente, sofreram um duro golpe da vida. Jill Ireland recebeu o diagnóstico de câncer de mama em 1984. Ao longo de sua difícil luta, Charles Bronson esteve ao seu lado, demonstrando apoio inabalável. Após múltiplas cirurgias e terapias, Jill Ireland escreveu sobre sua experiência na esperança de encorajar outras pessoas que enfrentam dificuldades semelhantes. Ela desejava que sua história se tornasse uma fonte de inspiração para muitos. Infelizmente, Jill Ireland faleceu em 1990, após uma longa e agonizante batalha de 6 anos. Segundo relatos, Bronson ficou devastado e sentiu todo o impacto de sua morte. Sua família e amigos disseram que ele era um homem que havia mudado para sempre. Sua vida se transformou após a morte de Jill e ele começou a se afastar dos holofotes de Hollywood. Bronson continuou atuando após a morte de Ireland, mas nunca mais foi o mesmo. Ele não conseguiu preencher o vazio criado pela perda. Em 1998, casou-se com Kim Weeks, cantora e ex-funcionária da Fundação Dove, numa tentativa de redescobrir a felicidade. Mas o astro de ação, outrora dominante, sofreu com a idade e a doença. A saúde de Bronson começou a declinar no final da década de 1990. Ele foi diagnosticado com Alzheimer, que afetou sua memória e função cognitiva, e precisou de muitos cuidados em seus últimos anos. Após a morte de sua esposa, ele construiu um canivete hall em sua homenagem, pois foi feito especialmente para ele, e ele enterrou suas cinzas em segurança dentro dele para honrar suas contribuições para a indústria cinematográfica. Em 1991, Jill Ireland recebeu uma estrela na calçada da fama de Hollywood, no Hollywood Boulevard. A personagem principal do telefilme Reason for Living, The Jill Ireland Story, baseado nas memórias de Ireland, foi interpretada por Jill Clayburgh. Embora a atriz Clayburgh nunca tivesse conhecido sua biografada, ela leu as memórias de Ireland, Lifelines, e ouviu entrevistas gravadas nas quais Ireland participou. Seu nome como produtora executiva também foi exibido, e o filme recebeu críticas mistas quando foi ao ar. Bronson continuou sendo a pessoa quieta e poderosa que seus fãs amavam, mesmo em seus últimos anos. Charles Bronson morreu em 30 de agosto de 2003, aos 81 anos, devido a complicações relacionadas à pneumonia. Sua morte sinalizou o fim de uma era, o falecimento de uma celebridade cuja paixão e persona na tela o tornaram um ícone querido e foi lamentada por fãs em todos os lugares. A morte de Charles Bronson foi mais do que apenas a morte de um ator. Foi a despedida de um homem cuja vida, caracterizado por sua fortaleza, amor e espírito inabalável, mesmo tendo alcançado seu maior sucesso na indústria cinematográfica com o filme Finding Jill Ireland, que realmente mudou sua vida, Charles Bronson se apaixonou profundamente por outra pessoa. Em outras palavras, era bastante incomum para o ator demonstrar qualquer emoção, mas até as pessoas mais resilientes podem se apaixonar. Ele não conseguiu lidar com a beleza e o espírito de Jill Ireland, então baixou suas defesas e recebeu centenas de dólares em troca dos filmes em que colaboraram. Isso, sem dúvida, servirá como um lembrete de uma das parcerias mais cinematográficas que Hollywood já teve. Com a morte de sua outra metade, era apenas uma questão de tempo até que ele também falecesse. Seu atestado de óbito lista doenças respiratórias como a principal causa da morte, embora pneumonia e Alzheimer tenham sido mencionados como fatores contribuintes. Na época de sua morte, o crítico de cinema Stephen Hunter disse que Bronson irradiava força vital masculina, estoicismo, resistência, capacidade, força e sempre exibia o carisma da ambiguidade. Ele foi enterrado no cemitério de Brownsville, em West Windsor, Vermont, com uma bengala contendo as cinzas de Jill Ireland. As cinzas simbolizam que os dois estão juntos mesmo na morte.
Ele também tinha câncer de pulmão metastático, doença pulmonar obstrutiva crônica e cardiomiopatia congestiva. Hunter afirmou que, embora ele nunca tenha sido um ator excepcional, era um especialista em controlar sutilmente uma cena. Bronson era o homem cujo nome terminava em um juramento. Ele nunca desistiu, nunca reclamou, nunca se escondeu, nunca se ressentiu, nunca ficou de mau humor e nunca se irritou com ressentimentos de classe, mas persistiu e concluiu o trabalho. Sua nobreza era ainda mais evidente porque não precisava ser expressa em palavras. Em 1974, Bronson disse ao crítico Roger A. "Sou apenas um produto, como um bolo ou sabonete, que será vendido." Charles Bronson possui uma característica que faz a câmera reagir devido à sua força demonstrada na tela. Há sempre a sensação de que algo vai acontecer, mesmo quando ele está parado ou atuando de forma totalmente passiva. Embora ele já tenha falecido, o legado e a importância de Charles Bronson estão longe de terminar. Seu estilo e interpretação da situação tiveram um impacto significativo no gênero de ação nos filmes. E seus filmes foram relevantes para os futuros heróis de ação em temas relacionados à moralidade, justiça e vingança. A representação de personagens extremamente complexos gerou mudanças profundas nos papéis de gênero tradicionais no cinema e também apresentou um senso de masculinidade muito mais profundo. Esses temas cativaram facilmente a atenção do público e inspiraram trabalhos adicionais de cineastas. Esse efeito ainda está presente hoje, já que muitas estrelas de ação contemporâneas devem suas carreiras ao exemplo de Bronson. Fãs de todo o mundo admiram o legado que Charles Bronson e Jill Ireland deixaram, enquanto os filmes de Bronson continuam a inspirar décadas de atores e diretores. A sinceridade de Ireland sobre sua luta contra o câncer ajudou a aumentar a conscientização sobre a doença. Apesar da devastação que vivenciaram, sua história de amor ainda é uma homenagem à força do compromisso e do amor. Sua influência persiste, demonstrando que algumas estrelas nunca desaparecem completamente. É claro que a paixão genuína em alguns de seus filmes e suas histórias envolventes são fatores importantes para que ele permaneça uma força atemporal no cinema, com críticos e fãs retornando repetidamente para apreciar suas contribuições. Eles não serão apagados da história. Jill Ireland era mais do que apenas a esposa de Charles Bronson, e ele era mais do que apenas um cara grosseiro em Hollywood. Juntos, eles criaram uma história de amor duradoura. Eles não estão mais entre nós, mas sua memória ainda nos dá coragem, resiliência e esperança. Muitos aspirantes a atores e cineastas encontram inspiração na vida de Bronson, ou pelo menos é o que sua biografia explica. Sua trajetória da pobreza à riqueza servirá de motivação para aqueles que têm ideias, mas não a confiança ou a coragem para expressá-las.